Muito bom dia, boa tarde, boa noite, gafanhoto, gafanhota, aluno, aluna. Aqui é o professor Rodrigo e a gente vai continuar o nosso estudo do ponto que a gente parou. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tipos celulares diferentes, bem brevemente. E aí a gente vai entrar com força na membrana plasmática. O que é importante a gente perceber quando a gente fala que a gente vai entrar com força na membrana plasmática? Bom, vamos começar primeiro a partir da organização diferente de células diferentes. Por exemplo, se as células procariontes e eucariontes. Esses são os dois tipos celulares que existem e a diferença entre eles é bem simples. Essa aqui é uma célula procarionte e você percebe que ela não tem um núcleo. Você percebe que ela tem uma estrutura onde o DNA, o material genético dela, está simplesmente jogado dentro da célula, no seu citoplasma. Por outro lado, a gente vai ver aqui uma célula eucarionte. E essa célula eucarionte ela é bem mais organizada. Ela tem um núcleo, dentro desse núcleo está o material genético, o DNA. Ela tem organelas, que são estruturas que vão desempenhar funções dentro da célula. Perdão. Então ela tem uma organização bastante diferente da célula procarionte. Beleza, gente? Então, só para finalizar, procariontes não tem núcleo e tem o material genético deles dispersos no citoplasma, no interior da célula, enquanto que os eucariontes têm um núcleo onde está organizadinho o material genético, o DNA, e organelas que ajudam a desempenhar funções dentro das células. E os eucariontes somos nós, beleza? E é a partir das células dos eucariontes que a gente vai estudar o modelo de célula, ou seja, a partir do modelo das nossas próprias células. Vamos lá? Para começar, a gente tem que entender que a membrana plasmática ela é a região da célula que determina e delimita essa própria célula. Por exemplo, ela é como se fosse a pele da célula. Ela determina o que é o lado de fora da célula e o que é o lado de dentro, o que está dentro da célula. Isso é extremamente importante, isso é até mais importante do que a gente poderia pensar, por uma série de fatores que a gente vai comentar a partir de agora. Para começar, eu preciso explicar para vocês como é que é essa membrana plasmática, do que ela é formada e como ela se apresenta para você. Ela vai ser formada por uma molécula chamada de fosfolipídio. Aí você vai pensar, Rodrigo, você já falou de lipídio, é isso de novo? Sim, é um tipo específico de lipídio que a gente comentou lá na aula de lipídios, que é um lipídio que tem uma cadeia carbônica e uma parte que é formada por fósforo. O fósforo é um átomo e nessa parte formada pelo fósforo, por esse átomo de fósforo, essa parte vai apresentar uma carga elétrica. O que significa isso? Significa dizer que ela vai ter uma polaridade. Só que vocês lembram que eu falei que os lipídios não eram polares, tanto é que eles não se misturavam com água. Então você tem uma molécula de lipídio que tem uma parte apolar, sem carga elétrica, e uma parte polar, com carga elétrica. Além desses fosfolipídios, essas membranas plasmáticas vão ser formadas por proteínas que vão estar presentes nas membranas. Essas proteínas podem estar totalmente na membrana, ou seja, atravessando essa membrana de um lado e de outro, só de um lado, ou apenas encaixadas no lado de fora. E essa membrana vai apresentar uma fluidez para a gente. Vamos entender rapidinho o que significa dizer que ela vai apresentar uma fluidez para a gente? Olha só. Eita, pode? Pode. Essa fluidez significa dizer que essa molécula ela vai apresentar um certo balanço. Vamos ver aqui no vídeo. Aqui, ó, ele está se aproximando da célula. Olha só, fazendo um zoom na membrana plasmática. Olha só como essa membrana plasmática ela se movimenta, ela é quase fluida, mesmo sendo formada por uma substância sólida. Ela é fluida no sentido de que as coisas podem se arrastar por ela, indo de um lado para o outro. E a gente fala que ela é um mosaico porque ela tem várias delas e outras substâncias aderidas nessa membrana, elas podem passear indo de um lado para o outro. Ok, gente? Mais ou menos
a cinta que está passeando, beleza? E assim que é esse mosaico fluido, e é isso que a gente quer dizer quando a gente fala que a membrana plasmática é formada por um mosaico fluido. Ok? Tchau, tchau. Opa, voltamos para cá. Então, essa membrana plasmática, você viu que ela é formada por um fosfolipídio, que é uma molécula de lipídio, que tem um ácido graxo, que é um tipo de lipídio na parte de baixo, e na parte de cima, quase como se fosse a cabecinha, ela vai ter uma parte de fosfato, ou seja, uma parte formada por um átomo de fósforo, que é polar, sendo que o resto da molécula ela é apolar. Essa característica dessa molécula permite que ela se organize e forme a nossa membrana plasmática. Maravilha, gente? Show de bola? Algumas propriedades dessa membrana plasmática que vão ser extremamente importantes para ela desempenhar a função que a gente vai falar já já são a propriedade de delimitação, ou seja, ela delimita, como eu tinha falado antes para vocês, o que está dentro e o que está fora dessa célula. Ela tem permeabilidade seletiva. O que significa dizer isso? Significa dizer que essa membrana ela deixa passar algumas coisas, mas não tudo. Não é bagunça, não vira bagunça. Por quê? Porque essa sua membrana ela consegue determinar exatamente o que pode entrar e o que é que não pode. Isso vai variar de acordo com o tempo também, a gente vai falar disso já já. O nome que a gente dá para essa propriedade de deixar entrar algumas coisas, mas não todas, é permeabilidade seletiva. Permeabilidade é essa característica de deixar passar, e seletiva porque vai selecionar, vai escolher. Além disso, a sua membrana plasmática também serve como proteção para evitar que você seja atacado, para evitar que bactérias, vírus e outras substâncias que podem causar mal a você entrem nas suas células. Às vezes elas conseguem, mas a membrana plasmática está sempre lá tentando proteger. Okay? Aqui está uma ideia para vocês do tamanho da membrana plasmática. Ela é extremamente pequena. Essa medida de tamanho aqui, o Angstrom, ele é 10 elevado a menos 10 metros. O que significa dizer isso? É 1/10 de 1 bilionésimo de metro. Calma. Pega 1 milímetro, sabe? 1 milímetro. Divide em 1000 partes iguais. Pega cada uma dessas partes. Cada uma dessas partes. Divide em 1000 partes de novo. Pega cada uma dessas partes e divide em 10. Você tem o tamanho que é uma membrana plasmática, normalmente. Ok, gente? Como eu falei para vocês, um dos papéis fundamentais da membrana plasmática é o transporte de substâncias, ou seja, ela deixar passar ou não alguma coisa, porque a sua célula está sempre precisando de substâncias e está sempre precisando que substâncias saiam. Então esse trânsito de substâncias entrando e saindo vai ser mediado pela membrana plasmática. Essa é a grande importância dela. Agora eu tenho dois tipos de transportes pela membrana. Perdão. Eu tenho um tipo chamado de difusão, onde essas moléculas simplesmente se difundem. Já viu uma gota de corante caindo num copo de água? Tenta fazer isso em casa. Você vai ver que a gota de corante vai se espalhar. E o outro jeito é através de osmose. A osmose a gente vai explicar já já. Deixa eu só mostrar para vocês a difusão rapidinho. Já pode, filho? Vamos? Ok? Vou mostrar para vocês mais ou menos como é que essa difusão ela vai se estabelecer. Muito obrigado, vídeo. Agradeço bastante. Por exemplo, aqui, gente, eu tenho muitas moléculas de oxigênio do lado de fora e poucas do lado de dentro. Esse oxigênio simplesmente ele passa, ele como é um gás, ele passa pela membrana plasmática sem maiores problemas. Ele passa. Por quê? Porque na natureza existe uma tendência a se procurar sempre o equilíbrio. Então, quando esse oxigênio ele passa para o outro lado, equilibrando as concentrações de um lado e de outro. Isso é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção quando a gente for ver alguns desses transportes. Tchau. Alguns desses transportes nessa aula de hoje, beleza? Mas a ideia é que esses solutos, que é o nome que a gente dá para essas moléculas que estão dissolvidas na água, elas têm algumas propriedades. E a mais importante delas é a natureza busca o equilíbrio. Aqui nessa aula, a natureza busca o equilíbrio. O que significa dizer isso? Significa dizer que quando eu coloco um pouquinho de soluto, que é o nome que a gente dá para a substância dissolvida na água, pode ser sal, pode ser açúcar, pode ser outra substância, esse soluto ele tem a tendência de se espalhar. Então se eu boto um pouquinho num canto do copo, daqui a pouco a tendência é que se eu pego um pouquinho de água do outro lado, já vai estar com aquele soluto também. Como vocês podem ver aqui,
nessa imagem, esse espalhamento. Isso é a difusão. Ela vai trabalhar porque a natureza ela sempre busca esse equilíbrio. Outro tipo de transporte é a osmose. Como é que essa osmose funciona? Essa osmose funciona porque nem sempre a difusão consegue acontecer. Nem sempre o soluto ele consegue passar, ele consegue se espalhar. Quando ele não consegue se espalhar, é porque provavelmente tem algum tipo de membrana semipermeável. O que significa dizer isso? É uma membrana que ela é semipermeável, ela é quase permeável, ela é permeável apenas à água. Então só a água consegue passar de um lado para o outro. Quando de um dos lados dessa membrana tem uma solução com algum tipo de soluto, o que vai acontecer é que a água de onde não tem essa solução, onde essa solução está menos concentrada, vai sair de onde essa solução está menos concentrada para onde está mais concentrada. Ou seja, na natureza eu vou buscar diluir a parte mais concentrada e concentrar a parte mais diluída, para que eu chegue num equilíbrio, mesmo que eu não consiga passar os solutos. Vamos falar um pouquinho melhor sobre isso? O que acontece, como eu falei para vocês, essa água vai do menos concentrado para o mais concentrado. Então está aqui para vocês darem uma olhada. E está aqui também mais ou menos a ideia de como isso aconteceria. Esse lado aqui está mais concentrado do que esse. E ao longo do tempo o que vai acontecer é que, através da osmose, esse sal desse outro lado, pensa assim comigo, vai chupar a água do lado que tem menos, que está menos concentrado. Então pensa comigo, e quando a gente fala de osmose, é só a água que passa, é só a água que é transportada e que o sal chupa a água. O sal suga a água, então onde tem mais sal, a água vai ser mais sugada. Pensando por esse lado, faz muito mais sentido e ajuda muito mais vocês a conseguirem perceber o que está acontecendo. Então, nesse lado, nessa situação, por exemplo, nesse lado aqui eu tenho mais sal, mais açúcar, mais qualquer substância. Sal é só para facilitar a lembrança de vocês. E desse lado eu tenho menos. Então o que vai acontecer é que esse sal vai chupar, esse soluto vai chupar a água para diluir esse lado e concentrar esse. Para quê? Para a gente chegar nesse equilíbrio. Beleza, gente? Fez sentido para todo mundo? O que acontece é que nas células vivas, especialmente nas células do nosso corpo humano, essa situação vai se apresentar de algumas formas, de uma forma bastante peculiar. Por exemplo, no caso da hemácia, que são os nossos glóbulos vermelhos. Quando elas estão num meio, ou seja, quando essas células estão em um líquido que está muito concentrado, o que vai acontecer é que o sal, o soluto, de fora da célula vai chupar a água de dentro da célula. Então essa célula vai ficar toda sequinha, parecendo uma uva passa. O nome que a gente dá, normalmente, para esse tipo de situação é plasmólise, quando acontece com qualquer célula. Quando, ao contrário, essa célula está no meio hipotônico, com pouco soluto, se você pensar bem, dentro dessa célula vai ter mais soluto, mais sal, do que fora dessa célula. Então, o sal, o soluto dentro dela vai chupar a água de fora e essa célula vai começar a inchar. O nome que a gente dá a esse movimento é plasmoptise. De novo, plasmoptise. O P é mudo. Quando essas situações acontecem com uma célula do glóbulo vermelho, uma hemácia, essa situação fica especial, porque tem outros nomezinhos. Ah, Rodrigo, por que tem outros nomes? Para dificultar a minha e a sua vida. Mentira. Existem outros nomes, é uma situação especial, porque foi com algumas hemácias que muitos estudos foram realizados, principalmente no início do século XX, nas décadas iniciais do século XX. Então, por isso que existem nomes especiais e situações especiais. Mas é só para ilustrar melhor o caso da osmose quando ocorre com uma célula humana. Quando a hemácia sofre uma plasmólise, a gente dá um nome especial. A gente dá um nome de crenação. Quando ela fica sequinha que nem uma uva passa. Crenação. Não é cremação, não. Não é cremação, não. É crenação. Ok? Por outro lado, quando essa célula está no meio hipotônico com pouco soluto do lado de fora, a gente dá o nome de hemólise, porque essa hemácia vai encher até arrebentar. Só para arredondar com vocês, hipertônico e hipotônico, o que isso significa? São só termos de comparação. Hipertônico
é um meio que está mais concentrado. Hipotônico é um meio que está menos concentrado. E isotônico, que não está escrito aqui, isotônico é Gatorade e o meio que está em equilíbrio de concentração, ou seja, com a concentração igual. Então, quando eu falo que o meio está hipertônico em relação ao outro, quer dizer que esse meio está mais concentrado que o outro. Quando eu falo que esse meio está hipotônico em relação ao outro, significa dizer que ele está menos concentrado do que o outro. Ok, meninos, ok, meninas, ok, gafanhotos, ok, gafanhotas. Vamos dar uma olhadinha, então, no caso da hemácia. Isso é bem legal que eu consigo mostrar para vocês como é que vai ficando a célula. Assim que quiser abrir. Se quiser abrir também, tem isso, né? Tá abrindo aqui, maravilha, papapá. Permite conteúdo bloqueado, vai entrar os vírus aqui. Ok, beleza. Esse 0,9 é o que a gente chama de concentração isotônica, ou seja, a concentração no interior dessa hemácia é de 0,9 dessa medida. Se eu, no meio fora, extracelular, significa no meio extracelular, no meio de fora, se eu diminuir a concentração do lado de fora, o que vocês esperam acontecer? Bom, se eu diminuir a concentração do lado de fora, no interior da célula vai ter mais soluto. Se pelo contrário, se eu aumentar a concentração do lado de fora da célula, do lado de fora vai ter mais soluto que vai chupar a água. Vamos ver se é isso que vai acontecer? Se eu aumentar a concentração do lado de fora, ó, essa célula ficando magrinha, chupadinha de toda, parecendo uma uva passa. Então, eu aumentei a concentração do lado de fora e essa célula sofreu uma crenação, porque eu estou falando de hemácia. Se pelo contrário, se eu aumentar a concentração, se eu diminuir a concentração do lado de fora, essa célula começa a inchar, 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 quase vai arrebentar. Ok? Vamos sair daqui, vamos voltar para cá. Porque agora a gente vai ver o que acontece numa célula vegetal. Quando eu falo de célula vegetal, por um motivo que eu vou falar no finalzinho dessa aula, essa osmose vai ser um pouquinho diferente. Basicamente porque essa célula vegetal tem uma parede celular. O que é uma parede celular? Toda célula vegetal tem uma membrana plasmática, parecida com a nossa, só que para fora dela, ela tem uma parede celular. No caso dos vegetais, essa parede celular é formada por celulose. E essa celulose ela é muito importante. Ela está presente na vida de todos nós. Qualquer papel que você use, ele é formado por celulose de árvores. Celulose de paredes celulares de vegetais. E essa parede celular dos vegetais formada por celulose, ela vai impedir que essa célula arrebente. Por quê? Porque quando está no meio isotônico em relação ao interior dessa célula, está tudo certo, está tudo lindo, está tudo maravilhoso. Entra água, sai água, fica elas por elas. Quando está no meio hipotônico, a gente esperaria que essa água entrasse na célula. Ela vai entrar até certo ponto. Porque vai ter um ponto que essa parede celular ela é rígida e ela vai impedir que entre mais água dentro da célula. Por outro lado, se essa célula vegetal estiver no meio hipertônico, o que deveria acontecer é que muita água deveria sair dessa célula. Só que chega num ponto que vai sugando a água, chega num ponto que a parede celular, ela segura, ela impede que saia mais água, para impedir que a célula vegetal morra. Então, a situação na célula vegetal ela é um pouquinho diferente. Beleza, gente? Vamos falar agora do transporte pela membrana, o caso da difusão. E o caso da difusão, a primeira coisa que você tem que ter em mente é lembrar do Xande de Pilares. Porque você tem que lembrar que na difusão, a difusão deixa acontecer naturalmente. O que significa dizer isso? Significa dizer que a natureza já busca o equilíbrio. Isso significa dizer que o soluto ele vai da região onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado, para que com isso chegue-se num equilíbrio. Então você tem que deixar acontecer naturalmente, menininha! Menininho, você vai deixar acontecer naturalmente esse soluto indo da região onde ele está mais concentrado para a região onde ele está menos concentrado. O nome que a gente dá a esse tipo de difusão, esse tipo de transporte pela membrana é transporte passivo. Por que é transporte passivo? Porque eu não gasto energia. Por quê? Porque tá aí, ó. Tá aí rindo o Xande de Pilares, lembrando a você que a natureza já busca isso, deixa acontecer naturalmente, sem gasto de energia. Por outro lado, quando eu falo de transporte ativo, eu falo de gasto de energia. Assim como a energia que você precisa para ligar uma lâmpada.
eu estou falando de gasto de energia porque eu estou indo contra a natureza. Porque eu estou levando o meu soluto de onde ele está menos concentrado para onde ele está mais concentrado. Então eu estou indo contra o sentido natural que a natureza tomaria. Beleza, gente? Esses são os dois tipos de transporte pela membrana que a gente tem. Como eu falei, o transporte passivo, ele deixa acontecer naturalmente. Só que tem dois jeitos disso acontecer. Pode ser uma difusão simples, não tem mistério, não tem caô. A substância, o soluto, passa por dentro da membrana plasmática. Maravilha, vai de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. Segue o gradiente de concentração. Para quê? Para equilibrar. Lembra que acontece naturalmente. Vamos dar uma olhadinha no exemplo? Vai assim. Difusão simples. Difusão simples não tem mistério. Está mais concentrado do lado de fora, está menos concentrado do lado de dentro. O soluto vai passar, neném. Vai passar, menininho. Vai passar, menininho. Gafanhota, gafanhota. Esse soluto simplesmente passou. Por quê? Para equilibrar as concentrações. Ok, meninos? Ok, meninas? Tem outro tipo. Esse outro tipo é o que a gente chama de difusão facilitada. O que significa difusão facilitada? Significa que é uma difusão que vai ser ajudada. Alguma coisa vai ajudar esse transporte. Que coisa é essa? É uma proteína presente na membrana. É uma proteína que a gente chama de proteína túnel ou proteína de canal. O que acontece é que esse soluto ele vai de onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado. Naturalmente, né? O único problema é que esse soluto ele não consegue passar por dentro da membrana. Ele precisa passar por locais específicos. A sua membrana precisa dar locais específicos onde ele consiga passar. Túneis onde ele consiga passar, porque ele não consegue passar por dentro dessa célula. Ok? Por dentro dessa membrana, perdão. Vamos dar uma olhadinha aqui? Carregando. Olha só, carregando. Olha só. O que vai acontecer é que esse soluto ele está com a passagem livre dele por causa dessa proteína de canal, desse túnelzinho criado especialmente para ele. E especialmente para ele. Só ele consegue passar ali. Então, a sua membrana plasmática tem algumas proteínas especiais que conseguem deixar passar alguns solutos. E elas sabem exatamente que solutos são esses, porque elas são extremamente específicas. Ou seja, naquele túnel só passa aquele tipo de soluto. Assim, ó. Chegou, vai passar. Passou. Passou. Da mesma forma, pode um movimento contrário acontecer. Ir de dentro para fora. Beleza, meninos? Beleza, meninas? Fez sentido para vocês? Qualquer coisa, deixa a dúvida por aí. A diferença da difusão facilitada para a difusão simples, a gente consegue observar num gráfico. Ai, Rodrigo, de novo gráfico. De novo gráfico, não tem mistério, não tem caô. Essa reta azul aqui, ela está nos simbolizando a situação que acontece com uma difusão simples. Por quê? Aqui no meu gráfico eu tenho concentração do elemento, aqui no eixo X, e velocidade do transporte, com quão rápido está se dando esse transporte no eixo Y. Então aqui eu estou observando que essa difusão simples, quanto mais concentrado o elemento está, maior é a velocidade. Então quanto mais do elemento tem do lado de fora, por exemplo, da célula, mais rápido vai ser a passagem dele para dentro, para equilibrar essa situação. No caso da difusão facilitada, isso não acontece. Vem comigo. Na difusão facilitada, até está acontecendo, até certo ponto. A partir desse ponto, você tem um estabelecimento de um degrau. O que significa dizer isso? Significa que eu cheguei num patamar e que a velocidade não vai aumentar, mesmo que eu aumente a concentração desse soluto do lado de fora, por exemplo. Por que não vai aumentar a velocidade? Não tem mais soluto para passar? Pois é, mas eu não falei para vocês que ela é facilitada, então ela precisa de locais para passar, precisa de túneis, essas proteínas especiais. Chega num ponto que todas essas suas proteínas estão sendo usadas. Então não adianta você colocar mais, porque só vai passar dentro daquelas proteínas de canal. Então se eu tenho 100 proteínas de canal,
não adianta colocar 120, 150 moléculas de soluto, que não vai passar mais rápido. Vai todo mundo passar, cada um na sua vez. Ok, meninos? Ok, meninas? O nome que a gente dá para isso é a saturação. É o ponto de saturação do transporte passivo pela difusão facilitada. Ok, meninos? Ok, meninas? Gafanhotos e gafanhotas? Vamos continuar? O transporte ativo, por outro lado, ele gasta energia. Ele gasta energia porque ele vai contra a natureza. Ao contrário do Xande de Pilares, ele não deixa acontecer naturalmente. Ele inverte a lógica e ele leva de onde tem menos para onde tem mais. Como é que ele vai fazer isso? Por que ele vai fazer isso? Melhor perguntando. Por uma série de motivos. O principal deles eu consigo explicar para vocês, explicando o melhor dos exemplos aqui embaixo. O melhor dos exemplos aqui embaixo eu chamo de bomba de sódio-potássio. Na é sódio, K é potássio, e agora a gente vai ver o que isso quer dizer. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu vou levar meu sódio de onde tem menos para onde tem mais, e meu potássio de onde tem menos para onde tem mais. Nesse caso, o que acontece é, como a gente observa aqui. Vamos tirar o áudio aqui que não adianta. A bomba de sódio e potássio, ela é um transporte ativo que ele vai precisar da quebra do ATP, ou seja, da energia que está no ATP, que é a molécula de energia da tua célula, para trabalhar através de algumas mudanças na própria molécula. Essa aqui é a bomba de sódio e potássio, é o transportador de sódio e de potássio. O que vai acontecer? Do lado de fora da tua célula tem muito sódio. Do lado de dentro tem pouco. Mas o que tua célula vai fazer é tirar de dentro e jogar para fora. Indo contra o gradiente, botando mais onde já tem muito e tirando de onde tem pouquinho. Perdão. Tirando de onde tem pouquinho. A gente observa aqui o gasto de energia. Ó, gastou energia. E aí esse sódio sai. Além disso, eu vou botar potássio para dentro, mesmo que dentro da minha célula eu tenha uma concentração maior de potássio do que do lado de fora. Aqui, ó, potássio entrou na célula. Para que servem esses mecanismos, gente? No momento, não vou entrar muito em detalhes com vocês, mas eles vão servir principalmente para manter diferenças de cargas elétricas. E essas diferenças de cargas elétricas a tua célula vai conseguir manter brincando com esses íons, que são moléculas eletricamente carregadas. Então ela vai brincando com esses íons, botando uns para dentro, botando outros para fora, para que se mantenha sempre uma carga elétrica precisa e exata do lado de fora dessa membrana. Isso é muito importante para alguns processos que a sua célula precisa. Ok, meninos? Ok, meninas? Nessa bomba de sódio e potássio, que é só um nome bonitinho que a gente dá para essa proteína que permite que sódio saia e potássio entre, que o Na saia e o K entre, eu consigo fazer a passagem de sódio e de potássio contra o gradiente de concentração. E como é que eu consigo isso? Com gasto de energia. Ok, gente? Vocês conseguiram entender isso? Manda dúvida se tiver tido algum problema. E qualquer coisa está no roteiro também mais explicadinho. Beleza? Só para lembrar para vocês, está mais concentrado de potássio dentro e o potássio entra. Está mais concentrado de sódio fora e potássio. E o sódio sai. Então é o contrário. Nesse caso o soluto vai de onde ele está menos concentrado para onde ele está mais. Com gasto de energia. Ok, meninos? Ok, meninas? Foi bastante coisa hoje. Mas só para finalizar, a gente vai falar bem rapidinho de algumas outras formas de transporte através da membrana. E aí eu não estou falando de transporte pela membrana dentro dela ou com proteínas. Eu estou falando literalmente de coisas que estão fora da tua célula, entrando ou saindo. A primeira dessas formas é através da chamada endocitose. E essa endocitose é quando coisas que estão do lado de fora da tua célula entram. Como é que isso pode acontecer? Através de duas formas principais. Uma tal de fagocitose e uma tal de pinocitose. Vamos dar uma olhadinha nelas aqui? Ó. The substances taken in by... Não, voltando para cá. Essas substâncias que vão sair e entrar, vão sair assim, ó. Isso a gente chama de fagocitose. Por quê? Porque a tua célula está fagocitando. Ela está abraçando uma coisa.
abraçando uma proteína, por exemplo, abraçando uma bactéria do lado de fora, ou alguma outra substância, ou alguma outra substância muito grande, na verdade, ela vai deixar entrar e ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Percebeu? Percebeu? Ó. Ela vai abraçar e vai deixar entrar protegido. Porque você também não sabe o que exatamente essa coisa pode fazer dentro da tua célula. Quando eu não estou falando de um micro-organismo, por exemplo, eu estou falando de alguma coisa dissolvida ou de uma substância muito menorzinha, a tua célula consegue fazer isso de outra forma, só deixando entrar. Quando ela deixa entrar, também protegido, calma vídeo, também protegido, a gente dá o nome de pinocitose. Então, fagocitose é normalmente um micro-organismo, maior um pouco, e pinocitose é quando eu estou falando de uma substância dissolvida, o bem menor. Por outro lado, a tua célula pode fazer um movimento de exocitose. Então, endo para dentro, endocitose, quando alguma coisa está entrando. Fagocitose ou pinocitose. Exocitose é quando eu quero jogar para fora, uma célula está querendo botar para fora alguma coisa. E como é que ela vai fazer isso? Ó. Jogou fora, jogou fora. Esse é o movimento de exocitose, exo para fora. Então aqui a gente falou da fagocitose, quando ela está abraçando, engolindo, botando para dentro um micro-organismo, uma bactéria, por exemplo. Pinocitose é quando eu estou falando de uma substância dissolvida ou de um líquido específico, que ela vai colocar para dentro com mais cuidadinho. E exocitose é só botar para fora. Tá aqui um nome bonitinho, uma clasmocitose, mas vocês não precisam decorar não. É só você lembrar que é uma exocitose, quando a sua célula está colocando uma coisa para fora. Só para fechar mesmo, algumas adaptações da membrana plasmática que são interessantes a gente comentar, como por exemplo as microvilosidades, que a gente vai comentar quando eu estiver falando com vocês sobre o sistema digestivo. Essas microvilosidades é como se fosse uma parte é como se fosse uma parte que aumenta a área da membrana plasmática nessa região aqui. E aumentar a área significa aumentar a superfície de contato. E isso é extremamente importante, como a gente viu lá na aula passada, para aumentar as trocas que eu posso realizar. Isso vai ser importante quando a gente estiver falando de sistema digestivo. Além disso, eu tenho os desmossomos, as tais junctions e as interdigitações. Esses três tipos de adaptações permitem que as suas células fiquem juntas, unidas, coladinhas e com comunicação entre elas, no caso da gap junctions. Não precisa decorar, só precisa saber que existem essas adaptações diferentes nas duas membranas plasmáticas. Só para fechar, eu tenho umas estruturas extramembranosas, ou seja, estruturas para fora da membrana plasmática, como, por exemplo, a parede celular. No caso dos vegetais, essa parede celular ela é formada de celulose, que é o material que forma os papéis que a gente usa no nosso dia a dia. Não são as células vegetais as únicas. Outras células também têm parede celular. Nós não temos, mas bactérias têm. Os vegetais têm, como eu falei para vocês. Os fungos também têm. Os cogumelos, por exemplo, vão apresentar paredes celulares. Só para fechar, esse tal de glicocálix é um adendozinho nas membranas plasmáticas e eles são extremamente importantes porque eles detectam substâncias, eles atuam também como receptores quando as suas células estão recebendo alguma substância importante. Ok, meninos? Ok, meninas? Muito obrigado. É com extrema alegria que eu deixo o fim dessa aula para vocês. Lembrando que vocês têm exercícios para serem feitos no Forms, lá no Classroom dá para achar. E qualquer coisa, manda um comentário que eu tiro uma dúvida, que a gente troca essa ideia. E isso fica muito mais facilitado no movimento de educação. Ok, gente? Muito obrigado e tchau, tchau!